Olá pessoal, aqui é o Vitor, estou aqui com o Jerome também. Esse aqui é o Café Colapso, uma produção da ONG Rizomar. Se você está chegando aqui agora, sugiro que você ouça os nossos primeiros episódios, que acho que dá uma contextualizada legal das conversas que a gente tem feito. E hoje a gente está aqui com o Jordão, que é multifacetado, ele é bombeiro, ele é advogado, e aí tem estudos em diversas áreas aí. A gente ficou sabendo dele por conta do mestrado dele, né, em Ecovilas como sujeito de direito, mas ele atua em diversas frentes aí. A gente vai bater um papo legal hoje sobre essa trajetória de vida e sobre as coisas que ele tem feito também. Jordão, se você puder se apresentar um pouquinho, falar, né, mais ou menos o que você tem feito hoje, né, o que você está fazendo agora, e dar uma contextualizada aí pra gente. Bom, o que eu estou fazendo agora vem de um caminho longo, né? Hoje, especificamente, eu estou trabalhando numa campanha, que é uma campanha de deputado federal, e eu tenho uma pegada da sustentabilidade, que tem a ver com as comunidades sustentáveis e essas resistências que elas enfrentam, né, no seu estabelecimento, que às vezes chega a ser processos longos e demorados por causa dessa relação com o Estado, né, uma das minhas bandeiras. E as outras, né, de injustiças sociais e injustiças no trabalho, né, que a gente que salva vidas aí, que cuida das outras pessoas, sabe que quem ajuda precisa de cuidado. Então eu estou nessas bandeiras, nessa luta, né? Nossa. Se você puder contar um pouquinho de você, assim, da tua trajetória rapidamente, assim, né, como é que o Jordão aí, como é que chegou, Jordão bombeiro que virou advogado, que começou a estudar Ecovila, que estudou a parte da influência das comunidades tradicionais nos sistemas agrícolas, tipo... Bom, é um caminho longo, né, mas ele começa próximo ali ao final da adolescência, né, um envolvimento com os coletivos jovens de meio ambiente. Foi uma política da Marina Silva que incentivou vários coletivos jovens nos estados, e aí eu ingressei nesse projeto e a gente trabalhou aqui com o projeto Manuelzão, que é diretamente ligado assim, à questão do cuidado aqui com a Bacia do São Francisco, né? Então, assim, os nossos líderes, né, e ídolos, assim, eles defendiam que a qualidade da água, né, é diretamente proporcional à qualidade de vida da população do seu entorno. Então, essa importância dos cursos da água aí com o projeto Manuelzão. Dessa questão dos coletivos jovens de meio ambiente, né, eu comecei a integrar o Partido Verde, e quando eu entrei no Corpo de Bombeiros Militar, eu tive que sair do Corpo de Bombeiros Militar, mas o trabalho social ele continuou, né? Então, dos coletivos jovens de meio ambiente, eu fui para uma rede de trocas. Então, a gente começou a criar um banco de trocas e as horas das pessoas valiam igual, né? Então, uma hora de uma pessoa que serve água, a mesma hora de uma pessoa que cuida de uma criança, e a gente começou a fazer essas trocas lá em BH. Dessas trocas, eu conheci a economia solidária. Então, nesse trabalho com a economia solidária, eu me especializei em economia solidária, fiz uma pós-graduação pela Universidade Federal de Tocantins, e aí a gente fundou uma Associação Nacional do Trabalho Associado, via SOT. É um projeto enorme, maravilhoso, que seria uma comuna, um ponto de inflexão do sistema. E aí a gente fez versões menores desse projeto, né, chamado Raiz de Sol, e a gente tenta viabilizar ele lá no Tocantins, em um território quilombola com 500 famílias. Processo longo também, e as recentes políticas do governo, a gente tem levado golpes aí atrás de golpes, então o projeto ele caminha assim aos trancos e barrancos, né? Então, dessa época, né, que eu ingressei nessa pós aí de economia solidária, comecei a envolver com os movimentos, e aí eu fui parar na Rio+20, né? E um pouco antes da Rio+20 eu tinha conhecido a Educação Gaia, que é o currículo de formação das ecovilas, né, que vem ali da JEM, que é a nossa ligação, né, a Rede Internacional de Ecovilas, e aí conheci um workshop, não um curso de Educação Gaia, mas conheci o movimento de ecovilas e acabei parando lá no Gaia Home, lá na Rio+20, a gente discutindo esses trabalhos. Então, assim, conversando lá sobre bancos de sementes, né, e o trabalho aí de envolvimento.
Mas, estranhamente, né, essa questão do movimento internacional de ecovilas, ele não se envolve com as causas sociais lá no norte global, né? Eles têm uma isenção. E a característica nossa aqui é diferente, né? A gente está junto, a gente é coração. Então, assim, a minha ecovila que a gente participa, a gente está muito envolvido com a comunidade, com os problemas sociais, né, as questões de mineração e tudo. Então, é um trabalho longo. Então, esse trabalho começou lá no início lá de 2011, esse contato, que aí foi em 2012. Desde lá, eu venho aprendendo sobre ecovilas, né? E aí, nessa questão, eu mesmo, né, particularmente, comecei a criar uma ecovila, né, a partir dessa experiência, né, ela existe até hoje, essa ecovila. A gente cuida muito da terra, mas ninguém construiu nesse lugar, que é um santuário, né? Fica lá em Tabuleiro, Minas Gerais, maior cachoeira de Minas Gerais, terceira maior do Brasil, lugar maravilhoso, a Ecovila do Rio Preto. A gente fica ali pianinho, né, cuidando ali e reflorestando. E aí eu conheci um outro grupo, um grupo que são casais maravilhosos, amigos, né, que a gente é da mesma Ecovila Irumã, que era o Pablo e a Mari, né, da Caravana Arco-Íris pela Paz, que era uma ecovila nômade, 13 anos de ecovila, e desceu do México até chegar, o Pablo é espanhol, até chegar no Brasil. E no Fórum Social, em 2009, essa caravana ela se deu por encerrada ali, apesar de algumas continuações, né? Mas os membros existem. Então, teve o Pablo e a Mari, a Evelyn, ela é uma arte-terapeuta, né? Então trabalhou muito na defesa da Serra da Calçada, contra a mineração. Então foi se juntando a esse grupo várias pessoas maravilhosas. Tínhamos uma terra, essa terra deu problema, a gente foi e falou, vamos cuidar do grupo e continuar, até que veio a nossa terra, que é a Irumã, aos pés do Pico de Itambé, na região do Cerro aqui, Diamantina, que desde então, né, desde 2012 que a gente conversa nesse grupo, e em 2014 a gente adquiriu essa terra e a gente cuida dessa terra e está presente, as pessoas vão chegando. E tem pessoas espalhadas aí pelo mundo inteiro nessa Ecovila Irumã. Então, nessas formações, nesse trabalho, eu comecei a buscar muito para a gente tentar resolver os problemas, né, que seriam as resistências ao desenvolvimento de ecovilas, né? Por que é difícil construir uma comunidade, né? Então, aí a gente começa a perceber essa lógica, né, do velho e do novo paradigma, né? Então, assim, criar-se um novo paradigma e você estando no velho, essa transição existe toda uma dificuldade. E uma delas é a relação com o Estado, e como eu estudei Direito na FMG, sou bacharel em Direito, e eu comecei a entrar nessa minha frente. Então, vou pegar essa frente aqui e vou resolver. Então, tentando construir soluções criativas, né, para os impedimentos legais e as dificuldades legais, o que já é uma nova realidade, né? O costume, o direito, ele é vivo. Então, o costume e a transformação social traz essa mudança no direito também, mas com todas as suas dificuldades aí em relação aos poderes públicos, né? Que as pessoas só fazem o que está escrito na lei, e aí, por causa do princípio da legalidade, então falta um pouquinho desse pensamento assim de fora da caixa, né? De falar assim, olha, isso aqui é bom demais, essa presença dessa comunidade aqui neste lugar. O que a gente tem que fazer é fomentar. Então, eu fui buscar os argumentos, né? Os argumentos jurídicos, os argumentos sociais, né? De estudos sociais que justificassem a presença desses assentamentos, né? Você falou de mudança de paradigma, né? Do velho paradigma para o novo paradigma, e queria entender um pouquinho melhor, assim, contextualizar, né, o que é esse velho paradigma, o que é esse novo paradigma. A gente tem um nome provocativo do podcast, né, que é Café Colapso, porque a gente discute, né, a fundo, para a gente ter a perspectiva de um novo paradigma ou de um novo futuro. A gente tem que entender por que a gente tem que mudar, né, por que essa mudança precisa acontecer. Queria te perguntar o que você entende, né, sobre o nosso processo de colapso civilizatório, como é que você enxerga ele, como é que você lidar com ele, né? Bom, aí a gente está entrando em dois casos. Eu acho que o primeiro, vamos falar desse novo paradigma, e depois a gente fala sobre esse processo, né, do colapso aí, né? Essa questão do novo paradigma, né? Eu acho que a gente tem que ver assim, esse processo da caminhada, né? Onde estamos e onde vamos chegar. Então, qual é o novo paradigma, né? Quais são os princípios, né? Eu acho que é pensar nos fundamentos, esses princípios do novo paradigma. Então, se a gente está numa lógica de individualismo que leva a esse adoecimento da sociedade da forma como é,
Então, qual seria o princípio de um novo paradigma, né, para uma nova sociedade humana? Então, um coletivismo. Se a gente está falando, por exemplo, de essa questão da obtenção do lucro, né? Então, a gente está falando de competição, né? O lucro é o meu, não o seu, né? É o meu. Então, eu acho que a gente vai falar de cooperação. Então, assim, essa realização, se a gente fala de um velho paradigma que está levando a um adoecimento da sociedade, a gente vai falar de uma busca de quê? De cura, né? Uma busca de cura, que é a transição, e o outro lado, né, é a saúde em si, a saúde psíquica, a saúde do corpo. Então, é essa transição, essa busca do novo paradigma. Então, o que a gente vê do outro lado são os princípios, né? Então, assim, é importante, muito importante, e eu vejo isso acontecendo com muitos movimentos, é um velho Maquiavel, né? A galera fala, não, os fins justificam os meios, e aí afasta os princípios, cara. E quando afasta os princípios, fica difícil demais de você voltar para o caminho, porque você saiu do caminho, né? Então, é meio que recomeçar. Então, eu acho isso, né? Com relação a essa transição, é ver quais são esses princípios dessa nova sociedade que a gente quer e mirar nisso, né? Onde que eu estou nessa transição? Poxa, eu tô do lado de cá, né? Eu estou do velho paradigma, para quê? Para criar segurança para as pessoas, da forma como elas entendem hoje em dia essa lógica do contrato, né? Do bom documento, da gente preservar esses acordos coletivos para chegar do outro lado. Então, assim, o ideal é que a gente fosse logo no princípio, né? Quase que como uma religião fundamentalista. Vamos entrar aqui, vamos colocar toda a nossa energia, tudo para fazer isso acontecer. E seria possível, mas como nós temos todos os vícios do velho paradigma, isso é muito difícil, né? É o ideal, né? É aquela ética ambiental muito elevada que chega a dar dificuldade na convivência com a formiga, né? Mata ou não mata a formiga? Então, assim, a gente está numa ética ambiental bem do começo, então, criando pontes, né? Então, se o simples interesse de um consumo verde ou de uma entrada numa ecovila seja o seu primeiro passo da ética ambiental ali ainda individualista e ainda preocupando com o comum, que a gente construa essa ponte desse tipo de ambientalismo para outros, né? De ética mais elevada, né? Então, assim, eu trabalho com essa maioria de ambientalismo que está na portinha de entrada ali com os velhos paradigmas. Porque antes de você começar a falar do mundo, eu vou te perguntar uma coisa ou outra sobre o que você acabou de falar, que eu acho que converge muito, né? A gente tem fomentado isso também, né, de certa forma, esse auxílio à formalização de associações cooperativas, empreendimentos coletivos, ecovilas, aí tem muitos nomes aí para isso, mas para viabilização, né, das pessoas conseguirem iniciar uma ponte, né, desse diálogo, como é que você minimamente estrutura isso, porque é tudo muito lindo e maravilhoso, a coletivização é maravilhosa, né, no seu ideal, mas somos todos criados no capitalismo, na família nuclear, na propriedade privada, e daí na hora que o bicho pega, todo mundo mostra as garras e no fim entra na lógica do velho paradigma. Na hora da dificuldade a gente reproduz de onde a gente veio, né, por mais maravilhoso que o nosso discurso seja, né? Sim. E aí queria que você falasse um pouquinho de hoje, assim, né, com toda a sua experiência, quais os maiores desafios, assim, que a gente encontra hoje, né, na sua visão e na sua experiência, dentro dessa relação, assim, né, de institucionalização, essa relação de projetos de ecovila com o Estado. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal de compartilhar com o pessoal, assim, né, quais são os maiores impasses hoje para projetos coletivos se viabilizarem dentro da lei brasileira, assim, de uma maneira bem simples. Sim. Bom, aí a gente entra pela essa vereda que a gente fala institucional, né? E a gente tem os outros desafios, né? Que aí são os desafios individuais, os desafios, né? De uma cultura que move as pessoas, né? E as pessoas nem percebem. Então, a gente tem os desafios pessoais, né? Mas nos desafios institucionais em si, né, a gente vai pensar que as ecovilas, tirando uma ecovila itinerante, igual eu citei a Caravana Arco-Íris pela Paz, que foi a única que eu vi,
elas precisam de um espaço de terra, né? E elas precisam se desenvolver. E todos esses espaços de terra estão localizados dentro de estados, então tem leis e regulamentações maiores. Se a gente fosse querer uma ecovila pura ou ideal, com autonomia territorial, não seria possível, porque ainda tem essa relação com o Estado, né? Então, assim, o Estado, ele tem as suas contradições, né? Então, assim, vamos falar, por exemplo, os condomínios fechados, eles eram proibidos até 2017, mas mesmo assim existia enquanto um costume e passava essa coisa de murar ruas e fechar. Mas existe um poder envolvido, de uma certa classe, um certo privilégio, uma certa proteção. Então, a gente tinha um condomínio fechado e em 2017 virou lei. O que a gente tem? A gente tem as ecovilas, a maioria prefere se desenvolver próximo a um ambiente natural, e esse ambiente natural é rural. E o Brasil é super atrasado nisso. Por quê? Porque o Estatuto da Terra é de 64. Essa questão do coronelismo, de uma dominação, de uma concentração de terra, né, leva a um conservadorismo desse tipo de relação. Então, existem dois tipos de propriedade no Brasil. Ou ela é urbana ou ela é rural, entende? Então, assim, ela sendo urbana, ela está sobre o plano diretor ali, fiscalização do município, regras de construção. Então, se você for fazer uma ecovila dentro de um perímetro urbano, provavelmente, se você não descaracterizar a área de rural para urbano, mesmo existindo essa área dentro do perímetro urbano, você vai ter que atender uma série de requisitos que vai desvirtuar até a própria construção da ecovila, né? Porque os padrões construtivos são diferentes. E quando ela vai se estabelecer no rural, ela é uma comunidade, ela é a ideia de propriedade coletiva, e normalmente o que acontece? O governo, se ele for relacionar com ela, vai querer entender ela como um parcelamento ilegal de solo, como se as pessoas estivessem dividindo uma propriedade maior em propriedades menores. E isso não acontece, não é verdade que acontece isso, mas a visão da fiscalização pode ser essa. Então, ela sofre diversas frentes, né? Multas ambientais, alguma coisa nesse sentido, assim, de embargos, se for querer fazer dentro do regulamento, porque ainda não foi muito bem recepcionada. Mas essa realidade já existe, né? Já existe há muito tempo, né? Já existe no Brasil há muito tempo. Muitas se estabeleceram, né? Então, por exemplo, falar que o rural é só agrícola e só de preservação ambiental é um erro, né? Porque o rural é um lugar de reprodução de vida social, né? Então, você nega, né, as pessoas do rural uma condição de vida que se construiu, né, de sociedade, de humanidade, né, de acesso a redes, porque as ecovilas diferenciam muito das comunidades alternativas como uma evolução ou como um desdobramento, né, no sentido de quer ter acesso, quer estar conectado, quer ter energia, quer ter as coisas, com o mínimo de pegada possível. Mas estar conectado não são idílios rurais, apesar de alguma outra expressão ter, né? E não seria mais tanto ecovila, né? No conceito seria mais a comunidade alternativa, a comunidade religiosa, essas que se isolam mais. Mas já existem e tem a presença delas. Então, uma série de dificuldades. Então, acesso à energia elétrica, acesso à internet, acesso à água. Essa questão da própria documentação mesmo, porque você tem que pensar em estruturas jurídicas que garantam esse mínimo de segurança para as pessoas, que seria a propriedade de algo, né? A propriedade que é o que está acostumado, ser dono de algo. E aí vem aquela questão, por exemplo, dos acordos terem validade. Então, por exemplo, o combinado não sai caro, né? Boas cercas, bons vizinhos, bons documentos, bons amigos. Então, assim, como que o que a gente combinou vai valer daqui 6 meses? Daqui 1 ano, se não passar pelo processo que a gente combinou também, que é o processo de mudança. Então, assim, com essa pegada do velho paradigma, acaba que a gente tem que pensar nesse tipo desses acordos para as ecovilas se protegerem em relação ao Estado, dessa incompreensão do Estado por não estar prevista legalmente enquanto uma transformação social, as comunidades, né? As comunidades sustentáveis, as comunidades que são intencionais, e aí elas têm que se proteger em relação a si mesmo, né? Uns em relação aos outros. Então, os acordos legais, né, eles tentam proteger nessas duas frentes dentro desse Estado. Jordão, se você poderia
A gente gostaria de te ouvir um pouco sobre como que você enxerga esse processo de colapso ambiental, né? E porque essa mudança de paradigma que está ocorrendo, ela é um estimulador assim para o desenvolvimento de empreendimentos coletivos tipo Ecovila, né? E aí eu acho que vai ser legal de você definir um pouco como que você define o que é uma Ecovila, porque até agora não tem um consenso, né, sobre o que significa essa palavra. Sim, e aí antes de chegar lá na Ecovila, né, eu acho que é importante eu voltar à pergunta que me foi feita sobre esse panorama, né, internacional, sobre o que está acontecendo, para a gente chegar e justificar o que seriam essas expressões, né, de pessoas querendo viver coletivamente, né. Então, a gente sabe que o mundo está passando por um processo, né, um processo violento, né, com relação a mudanças climáticas, fome, miséria, injustiça social, uma série de coisas. Então, assim, são processos que são reconhecidos, né, pelos líderes mundiais. Então, assim, o secretário-geral da ONU já falou uma série de coisas, já mostrou os dados de aquecimento de oceanos, de morte de pessoas que passam fome. Então, assim, o mundo está passando por esse processo, né, um processo bem violento. E nesse processo que a gente está passando agora, ele tem muito a ver com a palavra que todo mundo, que ficou pop uma época, nessa globalização, essa ideia de aldeia global, né? Então, assim, o que é isso, né? Na verdade, a gente não tem uma comunidade global, a gente tem uma distribuição, produção, né? Uma lógica de produção global distribuída no planeta. Então, você produz em um lugar, vende em outro, envolve custos, envolve poluição lá, né? Como se diz, quase uma discriminação ambiental, porque a poluição fica em países assim tidos como menos desenvolvidos, né? Então, o que aconteceu, né? O mundo, né? O mundo, quando chegou lá em 92, quando teve esse Rio 92, né? Que ele tomou consciência que, tipo assim, olha, tem um risco mundial. Então, hoje em dia, as catástrofes ambientais, ela não é para aquele país ou para aquele pequeno lugar, ela impacta o mundo, né? Aquele óleo que vazou lá no oceano, aqui em Minas Gerais mesmo, onde eu moro, a gente tem os desastres ambientais aí das minerações, né? 500 anos que as pessoas mineram aqui, nunca resolveu o problema econômico do Estado, né? E a gente está tendo esse problema aí. Então, morreu lá, eu trabalhei em Brumadinho, morreu 270 pessoas lá. Então, assim, é terrível você ter que procurar segmentos de corpos de pessoas, sabe? Ver a máquina balançando e caindo minério e você procurando para ver se acha alguma coisa das pessoas. Então, morreu 270. Você teve ali em Mariana ali, o impacto ambiental ali que atingiu toda a bacia do Rio Doce, que foi visto até do espaço, né? Então, assim, uma loucura, assim, com essa questão do capitalismo mesmo predatório, né? Essa questão que não se preocupa com as pessoas, já que as pessoas são substituíveis, né? Existe essa discriminação. Então, o que acontece com isso, né? O atual momento que nós vivemos na globalização. Nós tínhamos estados nacionais e a gente tinha a política, né? Então, assim, teve a formação do Estado moderno. Esse Estado moderno ele veio criando identidades, né? Então, você tem a identidade americana do cara pragmático, do cara protestante, o brasileiro é o cordial, que põe pano quente, né? Administra conflito, não gosta de crítica. Então, veio nessa construção essas identidades nacionais para ter algo superior, que seriam os valores superiores de liberdade, igualdade, né? O que não concretizou, né? Depois da formação dos Estados nacionais, o Estado teve um poder muito grande, e aí o capitalismo começou a se reproduzir sem amarras, né? E com a queda do Muro de Berlim, aí acabou pelo menos uma polaridade com relação às ideologias dominantes, então o mercado começou a atuar sem freio. Quando o mercado começou a atuar sem freio, ele passou por cima dos estados. Então a gente vive num mundo que os estados eles não têm poder contra uma sociedade mundial, uma sociedade que está acima dos estados. E essa sociedade que está acima dos estados, elas decidem de portas fechadas, e isso, assim, não é tantas pessoas, né? Vamos falar aí que o mundo aí tem 3 mil bilionários, né? Não tem mais do que isso, né? Então, tipo assim, essas pessoas decidem a portas fechadas
olha, mercado, você tem que ser atrativo para mim. Então, Brasil, você tem que ser atrativo para mim. O que o Brasil faz? Corta direitos da população, faz tudo para trazer esse capital. O capital chega e ele não paga tanto imposto e ele vai embora, então ele não resolve o problema social. Só que quando você cortou muito da população, a população passa a precisar de mais do Estado. Quando ela passa a precisar mais do Estado, onde que o Estado vai tirar? Vai tirar de quem trabalha, do pequeno comerciante, do produtor rural, das pessoas que trabalham e não tem para onde correr, porque está dentro do Estado, está dentro daquela máquina. Então, ele tem como te fiscalizar aí ali. Então, por isso que a gente é muito oprimido, né, com relação à questão do pagamento de impostos, né, essas questões de burocracia, uma série de coisas, porque vai sugando daquilo ali, tentando o Estado sobreviver e responder. Mas é isso, essa sociedade mundial, ela está ligada nisso, na produção de lucro. Então, corta direito, torna-se atrativo para mim, corta-se leis ambientais. Então, assim, para onde essa sociedade mundial olha, se você vê consequências políticas em torno daquilo ali dar certo, né? Então, é isso. E ele não é eleito por política. Então, nós, população mundial, nós não decidimos quem são essas pessoas, né? Quem são esses bilionários que decidem os rumos da economia mundial. Então, o Estado é refém, mas tem o seu poder, né? Lógico, ele tem o seu poder, mas é refém dessa sociedade mundial. Aí, o que acontece, né? Com relação à sociedade mundial, a gente vê o crescimento dos riscos ambientais mundiais. Então, as catástrofes começaram a romper essas fronteiras. Então, lá na Rio+20 ficou sabendo, na Rio 92 ficou sabendo que, olha, os riscos são mundiais. E como reação a isso tudo, né, a gente pode falar reação, alguém que está fazendo frente a isso que está acontecendo no mundo, uma das maiores reações, se não a maior reação, é o ambientalismo, né? Que eu faço até uma analogia, né, que parece aquele gigante, quando o gigante cai, né, o Gulliver, vai lá os liliputianos, um monte de liliputiano e tenta amarrar ele com aquelas correntinhas fininhas. Então, isso é o ambientalismo, né? Várias pessoas pequenas em seus lugares, a Greta, né, que foi personalidade do ano aí, em 2019 mundial. É uma galera que tenta amarrar isso, e vários segmentos da sociedade, movimentos sociais, é claro, tenta amarrar esse gigante, né? Mas eu trato muito do ambientalismo porque ele tem a ver com a ideia que a gente pode chegar numa cidadania ambiental mundial. E com essa coisa da discriminação ambiental até para os mais pobres, os países mais pobres, a gente vai falar de justiça socioambiental, né? Então, a gente está buscando justiça socioambiental. O ambientalismo não existe sem a justiça social, né? Então, não é aquela ideia de preservação e tal, não existe os preservacionistas, né? Essa ética ambiental, mas existe outras éticas ambientais. O perigo para o ambientalismo, nesse caso, está sendo que a maior parte dos atores está ali na portinha de entrada da ética ambiental, né? Que é o ambientalismo do consumo, né? Então, só porque eu estou consumindo algo ou fazendo isso, vai dar certo. Não vai, né? Mas a maioria desses atores está ali. Então, tipo assim, 70% do ambientalismo está ali na portinha de entrada, que é onde o capital já dominou, né? O capitalismo em si, essa lógica de reprodução, já dominou bastante. O que as ecovilas veem enquanto solução, né? Já que o ambientalismo está capenga, né? Vamos falar assim. É importante demais que grupos que tenham uma ética ambiental elevada venham criar pontes, né? desse ambientalismo de porta de entrada para outros ambientalismos que têm uma ética mais profunda, né? De respeito, de equidade, de preservação ambiental efetiva, uma lógica de crescimento assim, que não comprometa a questão das próximas gerações. A Ecovila não é para resolver isso tudo, os assentamentos humanos não vão resolver isso tudo, mas eles são, né, eles entram como alguns atores, né, um desses atores, que tem um potencial muito grande de elevar a ética do ambientalismo como se, você considerando o ambientalismo como a maior reação ao que está acontecendo no mundo, entende? Porque a gente não tem outro mais. Então, assim, tem o ambientalismo, e o ambientalismo está com essa dificuldade. O que a gente pode fazer? Pensar em como fortalecer esse ambientalismo, e por isso que a pesquisa vem em cima das ecovilas, justificando as ecovilas, porque existe muito discurso, pouca ação com relação às questões ambientais, e aí quando você fala de ecovilas, você está falando de uma trajetória histórica, né, de pessoas que
tem os princípios que o mundo precisa, né? Então, assim, a Ecovila não nasceu Ecovila agora. A Ecovila veio na ideia lá desde Platão, lá, quando já falou utopia, era uma cidade assim, tipo Ecovila maravilhosa, né? 1500 anos antes de Cristo e tal, já vem falando, então já vem várias expressões de comunidades que foram criando, e sociedades veio construindo. Mas a gente conhece mesmo os movimentos, né? Da década de 60 para cá, que todo mundo reconhece, né? Chega a ser até um preconceito, né? De a gente falar assim que a comunidade hippie, né? Ecovila é comunidade hippie. Mas a comunidade hippie tem as comunidades hippies, né? E os movimentos de contracultura característicos daquela década de 60, né? Contra o que estava acontecendo, tem uma parcela fundamental, né? No movimento dessa construção das ecovilas, no que é hoje, essa versão, né? Então, movimento de contracultura era se isolar da sociedade, é aquela imagem que a gente tem, aquele estereótipo, né? Daquela ideia de comunidade de comunidade sustentável e tal, das pessoas que se isolavam. E aí a gente tem uma nova expressão dela que começa a se fortalecer ali na década de 90, 95, se forma aí a Rede Mundial de Ecovilas com recursos, né? Da GEM, que é um casal que investia nesse mercado verde, ajudou a estruturar a rede de ecovilas de várias comunidades e expressões que já existiam, né? E aí surgiu aí o Gaia, né? O Gaia, os currículos, né? O Gaia Trust, que veio a GEM, a Gaia Trust fazia investimento, que veio a Rede Mundial de Ecovilas, e uma série de coisas. Então começou-se a falar muito. Então surgiu lá naqueles encontros da ONU essa Rede Mundial de Ecovilas. Aí, com relação a essa questão das ecovilas, né, elas vêm se fortalecendo ao longo do tempo, tem as características em cada lugar e não tem um conceito muito formado. Mas o que é importante é que elas são integradas, né? A questão de igual a gente estava falando, desse velho para esse novo, a gente tem a transição. Então, as ecovilas não representam um rompimento com o Estado, um rompimento com a sociedade, mas uma integração no sentido de mudança, né, de criação. Enfrenta todas as suas resistências aí de estabelecimento aí, que a gente conhece, assim, né? Tipo assim, lá na Austrália teve problema para ocupar solo rural, não é uma questão do Brasil. A Crystal Waters, uma das ecovilas sementes aí do movimento de ecovilas. A própria fundadora do movimento da rede internacional, a Hildur Jackson, ela teve uma dificuldade em estabelecer uma ecovila na Dinamarca e um projeto que não foi concretizado. Pois é. Mas eu justamente estava falando da Europa e da Austrália, justamente sobre isso, Jordão. Eu acho que é uma coisa interessante que a gente está falando de um movimento de ecovilas, né, que nasceu em país do norte global, né, nos Estados Unidos, na Europa do Oeste, na Austrália, né, e no contexto latino-americano, na verdade, quem hoje em dia está indo para esses projetos de ecovilas é uma classe média alta, uma classe média branca, assim, né, que tem acesso a essas informações internacionais e que quer reproduzir alguma coisa aqui. E você falou mais cedo assim, um pouco de um caso brasileiro onde a gente tem isso acontece em outros países também, né, onde não tem uma lei que pensa a ocupação do rural. Então a gente tem sempre uma necessidade de se proteger do Estado, na verdade, né, porque ele pode enxergar essa ocupação humana no rural como um projeto de loteamento irregular, né. Mas no caso brasileiro, na verdade, se a gente for olhar o Brasil real, a maioria da urbanização brasileira foi ilegal e está sendo ainda ilegal. O Estado é muito fraco, na verdade. A urbanização brasileira, na sua grande maioria, ela aconteceu de forma informal e ilegal, e a ocupação do rural também. A maioria dos municípios não tem plano diretor, as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, não estão sendo, a maioria, se a gente for olhar realmente os projetos de casa acontecendo em todo lado, não tem fiscalização nenhuma, praticamente, né? Então, tem um pouco essa questão, né, da necessidade de se proteger do Estado, mas na verdade eu vejo um pouco a necessidade de cumprir o papel do Estado, que às vezes não acaba não cumprindo o seu papel, né? E aí você falou essa questão, né, da necessidade de, além de um projeto residencial, é um projeto ambientalista, na verdade, né, de militância ambiental para conseguir ter um impacto local, né, e conseguir até fazer esses documentos que não existem acontecer, né, porque às vezes não tem plano diretor na área rural, não tem APA, ou elas não estão sendo respeitadas, não tem zoneamento sendo respeitado, né. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como que é o contrário de se proteger do Estado, a gente consegue também defender
um papel de uma política pública local de ocupação do espaço, né, de ativismo ambiental, que às vezes não está acontecendo, principalmente no caso latino-americano e brasileiro, né? Sim, essa questão, por exemplo, eu posso falar de experiência, né? Então, na minha Ecovila Irumã, eu faço parte do conselho do parque, que é vizinho. Então, o Instituto de Fiscalização, o IEF, é nosso parceiro, entende? No sentido de reconhece a nossa presença na comunidade e nos respeita, porque nós temos uma relação melhor com a comunidade que os parques têm, porque os parques, ao serem criados, com a visão preservacionista, excluiu aquela população tradicional, né? E aí existe, a gente chama de rusga. Então, a gente tem esse trâmite muito legal assim, com a comunidade. E aí vem desde um dezembro solidário que a gente fez lá, que a gente participou com as crianças, aí vem os projetos de agrofloresta, né? Inclusive, semana passada, eu estava lá ajudando o pessoal a formar uma brigada de incêndio, para a gente ter uma brigada de incêndio, porque eles já tinham apagado um fogo enorme, sendo voluntários com galhos e tal, e aí eu fui trazer essa perspectiva da gente regularizar dentro de uma necessidade que eles me procuraram, e aí eu fui adquirir produto do Adi, que é um cara que produz lá os orgânicos lá na casa dele, na agrofloresta dele, entende? Que ele participou desse projeto, sabe? Então, assim, são pessoas muito, muito ricas de conhecimento, mas muito ricas mesmo. Essa região que a Irumã está localizada, né, as comunidades tradicionais, aqui a gente tem um sistema importante, né, um sistema mundial importante do patrimônio agrícola mundial, né? E é o único brasileiro que está nessa região aqui, mas o pessoal daqui não sabe, não dá valor, né? Os apanhadores sempre viram da Serra do Espinhaço. Mas é um conhecimento de uma sabedoria, assim, uma coisa incrível. Então, assim, não é que a gente leva, né? A gente troca. E aí esse ativismo ambiental nosso, ele vem onde a gente tem essa desenvoltura, né? Esse acesso à informação, de trazer informação, de fazer formação, de trazer, de falar sobre oportunidades, ao mesmo tempo que tem uma troca muito gigantesca com a gente, com a relação de vizinhos, de participar da comunidade, dos conhecimentos tradicionais mesmo. Então, assim, é uma troca. Então, é um fortalecimento muito grande, porque, igual quando você disse sobre essa questão de um capital cultural mais desenvolvido, são as pessoas que têm acesso a mais recursos, estão procurando esse tipo de iniciativa, você tem do outro lado um rural que é abandonado. Então, as pessoas têm carência disso. Então, a troca é grande, conhecimento tradicional com conhecimento, com capital cultural, né? Que esse capital acumulado principalmente aí pela classe média. Por que as iniciativas são mais das pessoas que têm acesso a recursos? Porque terra é caro, manutenção de terra não é barato, comprar terra é caro. E no Brasil existe uma outra dificuldade também, que é assim, a gente tem aí 22 mil proprietários rurais, com 93 deputados numa bancada ruralista, e a gente tem 6 milhões de produtores rurais, camponeses, pequenos produtores, as pessoas, o homem do campo, que está assim com 10 deputados. Entende como é que é a manutenção? Por que o Estatuto da Terra assim? Por que a lei é para dificultar? Então, assim, não é o interesse público que visam, né? Não visam o interesse público, não visam o bem da população. Então, essa carência é tão grande que, com essa nossa presença, a troca é muito grande e potencializa esse efeito, né? Essa consciência. Ah, não, tem que vir mineração porque tem emprego. Aí, olha só o que aconteceu com mineração nos outros lugares. Olha o tanto de gente que morreu, olha isso, olha aquilo. Então, vamos falar, beleza. Quanto que mineração paga de imposto? Você sabia que mineração é isento de ICMS? Então, a gente paga ICMS para tudo. E a mineração, para andar com caminhão pesado na estrada, não paga ICMS circulação de mercadoria. Então, assim, a gente vai trocando e vai trazendo essa consciência, né? A gente vai tendo consciência, reconectando com as nossas raízes, né? Porque esse conhecimento tradicional é muito importante, ao mesmo tempo que a gente traz essa outra consciência desses movimentos. Então, assim, é muito rica a troca, né? E aí, assim, para defender o território, a gente aprende com eles, né? É bacana sua fala, que acho que é legal de ouvir isso, cara, porque às vezes a gente vê muita gente que sonha com um projeto de ecovila, uma visão meio pequeno burguês, né? Tipo, quero minha casinha de bioconstrução, um lugar bonita e ficar um pouco assim fora do caos da cidade e tal, mas não pensa assim nessas trocas, você falou, né? Acho legal de
A pessoa também não se enxergar como a pessoa salvadora, né, de classe média que chega num território onde ela nunca pisou e vai resolver todos os problemas das pessoas, né, de fomentar essas trocas e de ter laços com o território e as comunidades locais, né. Realmente não vai muito além de um projeto residencial que poderia ser um condomínio fechado com painel solar e fotovoltaica e captação de água de chuva, né. Isso, na verdade, não resolve nada, né. Não resolve nada. É aquela coisa, né? Por exemplo, né? Vamos falar assim, a gente estava falando dos riscos mundiais e tal, só para não perder a questão da fala. Uma pandemia é um risco mundial. E uma ecovila, aquela comunidade, não precisa se isolar, você entende? Eles podem viver entre eles desde que eles estejam se isolados. Então, cria essa questão da resiliência, que é o que eu fiquei na cabeça aqui, que eu não poderia deixar de falar, né? Então, esses riscos globais mundiais, essa resiliência vem com essa ideia de comunidade. Que, assim, eu tinha um contraponto para fazer com relação a isso, que é o seguinte. Legal. Como a gente não tem um conceito estabelecido de ecovila, acaba que tem essas ecovilas que alguns pesquisadores chamam de falso positivo, né? Parece uma ecovila, mas é um condomínio, né? Mas eu acredito, sim, como nós estamos em uma trincheira de luta, eles estão na mesma trincheira que a gente, entende? Então, assim, é importante a gente criar isso. Olha, pode começar assim, mas dali pode nascer uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem frentes de luta que somar isso é importante. E o que é importante também? O que eu falei lá no começo, qual que é o princípio da coisa, né? Poxa, qual que é o princípio dessa transição? Então, beleza, vamos estabelecer que uma ecovila vamos supor assim, hipster, né? Sei lá, uma coisa assim mais da moda e tal, mas tem princípio, né? Tem propriedade coletiva, tem, né, captação do uso de água, a questão do reaproveitamento dos resíduos, tem a questão da preocupação com a pegada, é um começo, sabe? E aí esse começo, poxa, é legal, mas vem mais. Então a gente vamos criar ponte, entendeu? Porque eles estão na mesma trincheira que a gente, mas sabendo dessa ecovila falso positivo, até uma ecovila radical, né, no sentido que é quase impossível, que seria a gente impossível ter autonomia sobre a terra, né? O que a gente fizer ali dentro é lei. E aí não ter a intervenção do Estado, né? Essa aí é impossível, seria a radicalização da autonomia, né? Nesse contexto atual. Mas, por exemplo, né, nos contextos desses filmes todos que a gente está vendo, das coisas que estão acontecendo e a pandemia se mostrou realidade, pode ser que essas ecovilas e esses lugares existam como lugares depois de autonomia mesmo e resistam, né? Mas isso aí é um contexto, cenário pós-apocalíptico, né? Vamos falar assim, né? Eu acho que é muito importante, né, a gente separar esses conceitos, né, estamos todos na mesma trincheira, mas da egovila, assim, né, do condomínio fechado ecológico, até eu acho que o ultra extremo, você falou, né, zonas autônomas, tipo Chiapas ou Arrojava, o pessoal que realmente conseguiu essa autonomia ali, bater de frente com o Estado e falaram, não, aqui quem manda é o povo e aqui as regras são nossas e aqui a gente vai ter autonomia total sobre o nosso território. Acho que são extremos, assim, né, mas estamos todos do mesmo lado da trincheira, vamos dizer assim. Isso. Né? É importante essa separação, né, te interrompendo, porque, assim, eu tive essa preocupação muito de pensar em categorizar, em falar sobre isso, para tentar, porque eu quero me localizar, eu sempre quero saber do que eu estou falando. Mas aí, quando eu fui trabalhar isso, eu fui entender lá no ambientalismo, entende? Tem um artigo fantástico que divide, assim, as éticas ambientais em 4, né? Tipo assim, a pessoa, ela é um eixo, né? Ela tá assim, tipo, mundo, né? Ela preocupa com o mundo e outra coisa, ela preocupa com o mundo ou com a natureza, né? A questão do homem. E no eixo embaixo, ela preocuparia com o indivíduo ou com o coletivo, entende? Então, assim, o ambientalista, a ecovila que está aqui nesse primeiro quadrado, que preocupa com o mundo e com o individual, simples, ela está aqui nessa porta de entrada, né? E aí a gente chama de porta de entrada. Aí, por exemplo, tem as ecovilas que vão estar um pouco assim individuais, né?
mas preocupadas com a natureza, que é mais aquelas ONGs, projeto de preservação ambiental, faz uma série de coisas. Então, assim, elas ainda não são coletivistas, são individualistas, mas preocupam com a natureza. Aí aqui a gente vai ter, nessa parte do eixo aqui, a gente vai ter o pessoal que está preocupado, né, com o mundo do homem, mas é coletivista, entende? É uma ética ambiental, nós somos coletivistas, nós estamos juntos, mas vamos preservar aqui o mundo do homem, né, os acordos e tal. Que a maioria das ecovilas estão aqui, sabe? Eu acho que a gente ainda está nesse negócio. É coletivista, mas a gente está bem integrado aqui no mundo do homem. E a ética mais elevada, cara, é aquela pessoa que está no coletivo e está preocupada com a natureza. Essa aí é quase um São Francisco, entendeu? É tipo assim, não dá para matar uma formiga, não dá. Entende essa ética super elevada? Então, ela, em termos de estratégia, apesar de ser muito inspiradora e tá aqui os princípios, os objetivos, ela, taticamente, ela não consegue lidar nesse mundo, resolver os problemas, entende? Então, a gente conseguindo separar essas éticas, você sabe onde que a galera está pisando, e a ideia é a gente tentar construir pontes para passar esse pessoal para uma ética mais elevada. Mas eu concordo na ideia de querer construir algo, né? Não afastar princípio, entende? Então, assim, se ela está afastando o princípio, mesmo estando no começo, não seria ecovila. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, se for ter um marco legal das ecovilas, se for ter algo interessante para a gente diferenciar ecovilas de um condomínio, que seja esses princípios, né? Tipo propriedade coletiva, renda sistêmica, sabe? Uma série de conceitos que realmente vão promover esse aumento, né? Essa elevação, tipo assim, dessa ética. Então é isso, assim, eu acho que assim, existem as diferenças, mas assim, são tantos inimigos que a gente ainda está na mesma trincheira, no mesmo barco. Então, assim, eu penso assim, desse cuidado que a gente tem que ter de, tipo assim, de acreditar, de pôr esperança, de ir, não, legal que você está fazendo isso, porque uma mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, vai permitir as mais simples. É igual aconteceu com a economia solidária, assim, no sentido de no Brasil ter uma certa dificuldade, porque a economia solidária no Brasil, ela foi vista como um programa de governo, né? Não uma construção coletiva das pessoas, mas um programa de governo como estratégia de erradicação de pobreza. E os princípios estão lá, né? Tipo, da igualdade, as pessoas trabalham, ganham igual e tal. Os princípios estão lá. Mas quando você quer construir algo assim de cima para baixo, né? Aí, tipo assim, imagina as ecovilas, a gente fazer isso com as ecovilas, tipo assim, estratégia de erradicação de pobreza. Aí você pega uma comunidade e regulariza ela dentro de uma terra. Você acha que os padrões daquele lugar, daquela comunidade, que não está buscando uns valores que já são mínimos possível, a tendência é o quê? É se repetir. Pode ser no meio da natureza. Vai repetir o padrão lá, sabe? Daquele tipo de ocupação, daquele tipo de costume, de vida. Então, assim, eu acho que é esse o pensamento, né? Eu acho que não tem como eu falar é isso ou aquilo, mas tem que ser um pensamento de agregar, legal, vamos construir ecovilas como estratégia de erradicação de pobreza e sobrevivência das pessoas, vamos, mas quais são os princípios, né? O que é o mínimo, o que é o básico? A gente ainda não conseguiu determinar o que seria, mas por hoje, né? Se dizer preocupado com a questão ambiental e pensar em propriedade coletiva já basta, né? Então, você ter a sustentabilidade ali como princípio, né? Pensando numa ocupação coletiva, compartilhamento de espaços, né? Então, por hoje é isso, né? Por hoje. É muito interessante, né, a gente fazer essa diferenciação e ter esse norte, até porque as próprias figuras jurídicas das ecovilas, assim, quando você cria uma associação, ela tem as finalidades dela. Quando você cria uma cooperativa, ela tem a atividade econômica dela. Daí você tem uma série de princípios ali que vão além dessa porta de entrada do consumo, do ambientalismo de porta de entrada, né? Então, elas se propõem a fazer, né, ter um papel social, ambiental, ativo no território, né, de participação, e eu acho que essa é a grande viradinha de chave. Mas eu queria te fazer uma pergunta que até está complementando sua fala que você iniciou aí, que é justamente em relação
a políticas públicas, assim, né? Você começou a falar de um marco legal das ecovilas. No seu entendimento, assim, o que pode ser feito para regularizar essa situação ou avançar nesse ambientalismo, nessa mudança de paradigma? Qual que é a sua visão, até como candidato mesmo, né, propositiva, assim, né? O que a gente pode fazer para mudar algumas coisas ou acelerar alguns processos que são necessários por conta desse esvaziamento estratégico do campo, né, essa precarização da área rural? Sim, mas acho que é isso, assim, isso é uma questão bem interessante sobre essa questão em termos de programa político para regularizar esse limbo jurídico, né, que é onde as ecovilas estão hoje em dia numa situação bem complexa, né? Bom, essa questão política nossa, né, essa característica nossa, a gente sabe que os desafios são enormes, então assim, não basta só a proposição, porque você vive uma resistência, né, uma resistência muito grande. Então eu vou falar, contextualizar, eu acho que assim, é o novo rural brasileiro, né, esse novo rural que já existe há muito tempo, Então assim, quem pesquisou isso, né? Começou lá na USP a pesquisa do Novo Rural Brasileiro, 1992, o trem é pesquisado desde a década de 90, que o rural brasileiro já não era rural, entende? E por quem foi pesquisado? Uma pessoa chamada José Graziano. Esse José Graziano, ele pesquisou, esse pesquisador, professor da USP, ele foi o cara que, apesar de ter esse poder, de ter escrito sobre isso, né? A gente não viu a mudança. Olha a trajetória do Graziano. O Graziano, ele foi esse professor, pesquisou esse novo rural, já aponta que a população economicamente, 50% já está fora, espaço. Existe uma pesquisa grandaça, pessoal, pesquisa aí, Novo Rural Brasileiro. Aí, olha a trajetória dele. Ele foi o ministro que fez o Fome Zero, inventou o Fome Zero. De ministro da Fome Zero, ele chegou como secretário-geral da FAO, que é da Agricultura, né, da ONU, e ele ficou secretário-geral da FAO de 2010 a 2019. Entende isso? E a política do rural brasileiro que não mudou, cara. Não mudou. Você entendeu? Não mudou. Então, assim, como que a gente vai trabalhar isso? Né? Como que é a proposta de trabalhar isso? Eu acredito muito que, assim, existem regras e regras, leis e leis, existe a hierarquia das normas, né? Então, a gente vive, não é um mundo coletivo, vamos supor, igualitário, então as leis também não são igualitárias, existe uma hierarquia das leis. Essa hierarquia das leis tem lá a Constituição Federal, e aí vai vir as leis federais e tal. Então, o meu trabalho é entrar neste lugar, é ter poder de tentar mudar aqui, na ponta da pirâmide, porque aí você mudando na ponta da pirâmide, você consegue que todos esses tipos de alteração chegue lá embaixo. Então, você vai permitir que o administrador público de uma prefeitura municipal recepcione as ecovilas com alegria e fomente. Então, assim, esse tipo de invisibilidade que é dado para a população, por exemplo, dos aglomerados, das favelas, é o tipo de invisibilidade que dão para as ecovilas também. E aí, o que acontece? Você não consegue recurso para fazer investimento, você não consegue comercializar produtos, tudo fica mais difícil, né? Mas é lógico que nós, enquanto ecovilas, criamos as nossas estratégias, né? Então, você tem uma associação para resolver as questões legais, mas não impede que os membros criem uma empresa, já que tem que obter lucro, trabalhar e tal, fomento, crédito, uma série de coisas. Poderia, mas a gente não precisaria ter tantas personalidades jurídicas diferentes para aproveitar desses privilégios que o Estado dá para as organizações empresárias e tal. Então, quando você disse sobre, por exemplo, o cooperativismo, né, tem os seus princípios, mas o cooperativismo brasileiro, o sucesso dele é virar empresa, entende? Então, tipo, dá certo a cooperativa, vamos contratar gente, pôr gente para trabalhar e vamos virar empresa, e transforma o tipo societário para empresa. E assusta muito o homem mediano, o tamanho da burocracia que você cuidar de uma cooperativa. As associações, por sua vez, elas têm uma facilidade de trabalhar essa personalidade jurídica, por quê? Não é porque o Estado é legal e quer dar a gente, tipo assim, uma personalidade jurídica legal, né? Ele não quer dar isso. Inclusive, ele proíbe que a associação tenha lucro, né? Não atividade econômica, mas que tenha lucro. Mas
se juntar com outras pessoas para fazer algo, isso aí é um direito natural do homem. Então, impossível você tirar isso dele. Vamos nos juntar para fazer algo que não seja, né, ilícito, né? Vamos colocar assim que ele coloca assim essa restrição. Mas nós podemos nos juntar e nos associar, que é uma união de pessoas com um objetivo comum. E qual é o objetivo comum nosso? Ocupar coletivamente uma terra tendo princípios de sustentabilidade. Então, acho que é isso, assim, isso é o básico. Então, se a gente quer ocupar coletivamente, tendo princípio de sustentabilidade, de uma certa forma, a gente vai passar por todos os campos, né? Econômico, de convivência, espiritual, que são aquelas dimensões da ecovila, né? Que é uma sustentabilidade além, essa sustentabilidade que envolve um direito ao futuro, um direito o direito da mãe terra, da natureza, né? O direito, né, da gente viver e das próximas gerações terem a oportunidade de viver também nesse planeta, né? Então, assim, em termos de propostas, né, a gente falando assim, a gente teria que repensar esse rural. Então, assim, o Estatuto da Terra de 64, ele deve ser revisto. Então, assim, aquela lógica de fração mínima de parcelamento, porque tinha que ter uma característica produtiva, isso já se perdeu há muito tempo, né? Já essa fração já não cola. Mas aonde que cola? Cola lá no cartório, quando a pessoa não consegue o documento dela, aí não consegue ter dignidade para construir uma casa, para fazer as coisas, e é facilmente grilada, porque ela não consegue a propriedade da terra dela, né? Então, o sistema cartorário do Brasil é um sistema muito, muito opressor, né? Então, a gente tem que pensar nesses sistemas de registros, rever essa questão do Estatuto da Terra, facilitar o acesso, né, das pessoas no rural aos bens aí que constituíram a urbanidade, mas uma urbanidade sustentável, né? Então, vamos pensar aí, mudar o Estatuto da Terra, mas dar acesso a esses bens, né? Então, as pessoas teriam documentos da terra e acesso à propriedade da terra, acesso a fomento, acesso a crédito. Então, assim, a questão de minha candidatura, né, a deputado federal, ela tem muito a ver com a intervenção no espaço de poder, né, na hierarquia das normas, né? Então, o deputado federal e o senador são responsáveis aí por alterar o topo da pirâmide dentro dessa hierarquia das normas. Então, muita injustiça e muita coisa vem de lá de cima. Então, assim, ter voz e ter um espaço de poder para expor essas contradições é muito importante, muito importante. E eu vejo, né, cada vez mais um desinteresse das pessoas pela essa questão política, né, no sentido de deixar as coisas passarem, né, de se despolitizar, o que torna ali fácil demais para essas atrocidades, para quem está acompanhando aqui, está vendo. Então, eu quero estar lá para falar, para mostrar, posso até não ter poder de mudar a lei lá por causa do apoio político, mas que todo mundo vai saber e a opinião pública vai chegar mais junto, e a gente tenta recuperar essa democracia a partir da exposição dessas crises, né, crises ambientais, dessas injustiças. E eu acredito muito nessa mudança institucional neste momento, principalmente neste momento, que a gente vê que a relação entre um governo e outro, né, a gente passou de uma perda de direito para ataque à vida, né? Então, assim, já havia ruim, a gente já havia perdendo direito. Agora nós estamos aí morrendo. Então, assim, eu tenho muito medo mesmo do fascismo mesmo. Eu acho que se a gente deixa esses poderes, essa expressão crescer da forma como tem vindo, a violência crescendo, eu acredito que a gente vai chegar aí num ponto aí inevitável aí de repetição de partes terríveis da história, né? E aí, deixa-me falar com relação à questão das ecovilas, né? Eu acredito muito nas ecovilas enquanto modelos, né? De tentativa e erro, mas de modelos de pessoas que estão querendo construir uma nova sociabilidade. E na falta dessas iniciativas no mundo, na falta de uma proposta coletiva, eu acredito muito que fomentar os assentamentos humanos sustentáveis, a gente vai estar num caminho de criar essa cidadania socioambiental, né? Que seja brasileira, mas que
que seja mundial em um determinado momento. Então, assim, o papel delas é fundamental. Então, a gente tem uma semente na terra, a gente tem que cuidar dessa semente. Então, tem que fazer essa semente crescer, virar uma árvore, dar frutos e mais sementes, porque só assim, né, a gente não vai perder a esperança. Porque a esperança é a última que morre. E eu estou com as ecovilas aí porque é aonde que eu vejo que há mais esperança. Uhum. Ouvindo você falar assim, né, nessa questão da atualização, dessa atuação de cima para baixo, assim, né, mostra muito a sua intenção, né, de se lançar como candidato a deputado federal. E eu acho que a gente precisava ter uma estratégia forte, assim, em relação a essa ocupação predatória que está acontecendo no rural também, por falta de regulamentação, né, por ser um limbo. O que a gente vê muito acontecendo, principalmente próximos de grandes metrópoles, é uma urbanização de pessoas fugindo aí, né, querendo fugir da cidade, criar ali um refúgio e trazendo todas essas externalidades de uma vida urbana para o campo, né, não se preocupando com o seu saneamento, com o seu uso da água, com as leis ambientais, e por falta de fiscalização isso acaba sendo repetido. Aí, da mesma forma que o Jerome colocou como a expansão urbana no Brasil, ela aconteceu de uma maneira totalmente desordenada, se a gente não regulamenta e não atualiza essas leis que favoreciam aí um esvaziamento do rural, uma desertificação do rural para uma tomada total dos latifúndios, a gente vai ver uma ocupação totalmente desordenada do rural, que é o caso de muitos lugares aí no interior de São Paulo, em cidades no entorno do Rio de Janeiro, no entorno de São Paulo, a gente está na Serra da Mantiqueira a região da Mantiqueira próxima de São Paulo, já está acontecendo isso, Visconde de Mauá, Gonçalves, ali no entorno de BH mesmo, você vai vendo que por falta de regulamentação, a ocupação ilegal ela vai tomando conta e aí vai destruindo todos aqueles princípios que você estava falando mais cedo também, né? Então, como fazer isso? Porque muitas vezes as pessoas do movimento elas são urbanas, elas estão cheias de boas intenções, mas elas acabam fazendo um monte de cagada também na hora de querer dar esse passo de lado e fazer essa transição por ignorância, às vezes, né? Então, eu acho que tem que dar acesso, tem que atualizar essas leis, mas eu acho que a gente tem que realmente pensar em diretrizes de como fazer isso para seguir aqueles princípios norteadores ali da frente, né? Sim. Quando eu digo sobre o novo rural, né, tudo isso do novo rural não é uma demanda das ecovilas, né, é uma demanda do próprio rural em si, né? A fiscalização brasileira é ineficiente e por isso a gente tem todas essas expressões e sorte das ecovilas também que conseguem, né, se estabelecer. Se tivesse uma fiscalização muito rigorosa e a lei não permitisse, né, a questão das ecovilas não fosse um costume social, a gente teria problemas também. Então, cabe que, de uma certa forma, beneficia também as ecovilas. Mas pensar nesse novo rural, né, pensar nesse rural como espaço social, né, isso vai trazer para o município poder sobre o rural. Porque, atualmente, como o rural é de produção agrícola ou de preservação ambiental, o que acontece? As unidades de conservação normalmente são públicas, a única que tem é a RPPN, né, que é de caráter irrevogável quando estabelece ali naquela área. E a questão da produção agrícola. Então, essa competência fica para o federal. E o que o município tem ali de poder para fiscalizar ali? Muito pouco poder sobre o rural. Então, você vindo corrigir essas distorções, trazendo essa ideia do novo rural e colocando mais finalidades para o ambiente rural, você consegue aumentar essa competência, né, do município, né, com os planos diretores, de atuar nesse rural. A questão da urbanização, a gente sabe que é complicado, sabe como é que funciona, em sentido, tipo assim, o Estado não reconhece, né, a favelização, esse tipo de ocupação, porque aí ele não tem responsabilidade nenhuma, né, de ir lá fornecer uma energia elétrica, de buscar um lixo, de fiscalizar, não tem nenhuma. Então, assim, a gente precisa melhorar, precisa no sentido de trazer, por exemplo, mas não essa fiscalização, mas como se diria, né, é um fomento, né, um fomento a fazer a coisa certa, né?
Então, por exemplo, se a pessoa tem uma prática da queimada e uma prática tradicional da queimada, qual que é a época do ano certa de fazer que vocês já faziam? Não é essa queimada que faz na época seca, mas o pessoal já fazia. Então, respeita o conhecimento tradicional, sabe? Então, tipo assim, você consegue conciliar a necessidade do homem do campo ou de quem está naquele espaço rural com a legislação. Então, você tem que equilibrar também. Então, assim, não é só fiscalização em si, mas vamos fazer juntos e vamos fazer da melhor forma possível, né? Que aí envolve, né? Envolve pesquisa, envolve conhecimento tradicional, envolve respeito, mas consegue fazer. Mas se a gente conseguir pensar esse novo rural, entende? Então, se a gente não pensar nesse novo rural, o que vai acontecer? A invisibilidade do rural é igual à invisibilidade da favela, né? Como é que você concebe que a galera não mora na cidade, né? As favelas gigantes. Então, tipo, não, isso aqui não está na cidade, então eu não resolvo, não é problema meu o problema dessas pessoas, né? É o invisível, né? Então, a gente tem que pensar em acabar com essa invisibilidade dessa vida social no campo, que vai envolver, com certeza, políticas públicas, né? De fomento, de regularização, mas não essa regularização que está aí posta, né? Não essa política de interior aí que pagou, faz loteamento, não pagou, não faz, né? É isso que acontece. Então, assim, eu pego muito o meu trabalho, né, e a minha vida pela questão dos princípios, né? Então, você tem administração pública e existe um nível de razoável, né? Quando você vai falar isso aqui é do interesse público ou não, razoavelmente, a maioria das pessoas vai saber responder, entende? O que é interesse público ou não. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento e se a gente está dentro dessa estrutura do Estado, por mais que a gente tenha princípios que vão além, a gente tem que ocupar, sim, essas estruturas e pensar, alguém tem que fazer esse trabalho, sabe? E aí eu me coloco como esse chamado. A gente está chegando já no finzinho aqui, a gente tem uma pergunta que, normalmente, a gente faz uma pergunta assim, né, em relação a se você fosse um jovem, né, de 25 a 35 anos e tivesse consciente de tudo que está acontecendo, assim, né, o que você faria hoje com todo o conhecimento que você tem. Mas eu queria complementar essa pergunta, já que, né, você está se colocando aí como um candidato para tentar mudar estruturalmente as coisas. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente, que assim, se amanhã te dessem um poder supremo, assim, de ditador, assim, o que você fizesse ia virar a regra. Qual seria a primeira coisa que você faria, assim? Se quiser pode responder as duas, mas eu queria fazer essa provocação do ditador. Se eu tivesse um poder de ditador, eu ia fazer com que as decisões fossem mais embasadas no conhecimento científico, entende? Eu acho que a tomada de decisão ela deveria ser mais embasada em conhecimentos científicos, em dados, sabe? Para evitar erros absurdos. Então, assim, só de evitar erros absurdos para lidar com a sociedade, a gente já conseguiria bastante, né? Evitar bastante coisa. E aí, nesse sentido, né, quando eu estou falando de pesquisa é o final, né? É quando a pessoa já passou por toda uma carreira. Então, eu estou falando de educação. Então, tipo assim, o teto é o professor, entendeu? O cara que mais recebe, é mais valorizado, no sentido de construção de uma sociedade aí, seria pensar nos professores, na questão da educação, de conceber o ser humano e educá-lo, né, para essa vida em sociedade, essa vida coletiva, essa dignidade que todas as pessoas deveriam ter. Então, quando eu falo lá, vamos fazer decisão com base em pesquisa, né, eu acho que assim, ela vai envolver muito essa questão desse processo de construção de pesquisadores, de pessoas críticas. Então, educação. Meu poder supremo é educação. Eu gostaria de responder essa dos 25 anos aí. Bom, essa dos 25 anos é assim, eu não me venderia, cara. Meu pequeno sucesso, né, de passar num concurso público, né, quando eu tinha 23 anos, me limitou muito no sentido de
socialmente você é bem reconhecido, as pessoas gostam, e eu gosto de trabalhar salvando vidas, né? Mas o militarismo não tem direito nem à minha própria imagem, né? Então, assim, eu tinha cabelo grande, eu tinha barba, hoje em dia eu não posso ter nem esse bigode aqui, só tenho esse bigodinho e tal, porque eu estou de licença. Então, assim, é muito limitado. Então, o que eu ia fazer? Eu ia partir para a organização mesmo desses grupos, sabe? De viver com autonomia. Então, assim, eu não chegaria nesse momento de agora em que eu estou nessa transição, tentando fazer essa transição, e é uma loucura. É uma loucura, porque você já teve filho, você já não teve a comunidade para ter o apoio, então seu filho já está precisando de outra necessidade, e aí você já se perdeu, e na hora que você vê, cara, o tempo passou, então o tempo é muito precioso. Então, poder voltar aos 25, né, vamos falar assim, 12, 13 anos atrás, eu estaria, por exemplo, muito mais focado nessa construção de empoderamento de grupos, né? Tipo assim, focado mesmo. E aí pensando na questão dos princípios mesmo, né? Eu nunca afastei os meus princípios, mas eu me afastei do sentido de desistir, às vezes, né? Dependendo da construção que a gente está fazendo, que você crê, e é tanto tombo, né? Já tanta coisa, é muita coisa que aí, por exemplo, eu não perdi a esperança, mas teve épocas da vida que eu fiz esse movimento, né? Não, agora eu vou dar um tempo, e não pode, saca? Então, tipo assim, se eu estivesse lá numa comunidade dos 25 anos, eu estaria construindo, empoderando, vivendo a minha vida que eu quisesse viver mais plenamente, assim. Então, os 25 seria isso, essa construção coletiva. Não está difícil, não. Eu estou nela, mas eu estou nesse reformismo não revolucionário, que eu estaria mais revolucionário, entende? Bacana. Não, bacana. Acho que já conseguimos abordar bastante coisas. Acho que foi um papo bem massa, assim, muitos assuntos legais aí que a gente vai conseguir espalhar, né? Então, gratidão mesmo, Jordão, pelo tempo. Valeu mesmo. Eu queria agradecer o Jordão, tempo e disponibilidade. Acho que a gente podia... Espero que esse não seja a primeira vez que a gente troca essa ideia aqui. Eu acho que a gente tem mais a trocar, assim. É que o tempo não dá tempo, né? Mas, de repente, marca uma outra conversa para a gente ouvir um pouquinho mais da sua visão, assim, dessa relação do escapismo, né? A gente já abordou a temática do sobrevivencialista, do pessoal que, né, quer se armar e estocar comida e se fechar nos seus, assim, né? E de como é que você vê a relação, de repente, né, disso com o movimento da segurança no Brasil, né, do movimento militar, que às vezes dialoga muito com esse público, né, de como é que você enxerga aí as patologias disso. Acho que seria interessante a gente abordar isso numa outra conversa, assim. Eu queria ouvir a tua visão sobre isso. Eu acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente, aí, né, a gente, como se diz, trocar figurinhas, informações. Estamos aí na mesma trincheira, né? Estamos aí na mesma trincheira. É isso aí. Não, com certeza. Agradecer. Contem comigo aí. Atualmente eu estou pesquisando na questão do doutorado, né? Eu queria pesquisar, a questão dos valoração de serviços ambientais, porque os ecossistêmicos não tem jeito de valorizar, apesar de serem, né? Você consegue entender que ele chega lá, mas que seriam das comunidades das ecovilas, né? E aí eu entrei no doutorado de ciência florestal completamente fora da minha área, né? Mais humana aplicada. Quando eu entrei lá, eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar essa percepção dessa comunidade tradicional, essa única comunidade, esse único território aí, pessoas desse único território aí reconhecido pela ONU brasileiro, né, como um importante sistema agrícola mundial. Existe só 62 no mundo, me parece, e só um é brasileiro, e é esse. Então, estar com essas pessoas, né, para mim está sendo muito interessante, no sentido de conhecimento, de adquirir essa visão, de percepção. E aí eu entro com esse viés mais técnico, né, que é a mudança climática e a invasão biológica ocasionada aí pela mudança climática, mas com essa percepção dele, tentando dar uma humanizada nessa engenharia florestal, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, para somar, né? E assim, sempre mais um,
né? Sempre mais um. Piano é pesadão, mas é sempre mais um. Chega mais um, o piano já vai ficando mais leve, sabe? Não abandona, não. A esperança não pode morrer nunca. É isso aí. Tamo junto, literalmente. E agradecer aí o Jordão. Também pedir para, se você ouviu até aqui, acho que é porque você gostou do nosso papo. Então, a gente tá começando esse podcast, então alguns episódios lançados aí, se puder indicar, mandar pro parente, pros amigos, a galera que você achar que vai gostar de ouvir essas conversas, ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. E aí, se puder também curtir o sininho, 5 estrelas, aquela história toda, se você estiver ouvindo aí na plataforma da sua preferência, também ajuda bastante a gente. A gente tem nosso canal no YouTube, rizomar.ong. A gente tem o nosso Instagram também, rizomar.ong, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da ONG. E a gente vai ficando por aqui. Agradecer toda a equipe de comunicação da Rizomar. Eu e o Jerome, a gente recepciona os entrevistados e tal, mas isso é um trabalho em conjunto que a gente faz com uma galera. Então, agradecer o Nick, que edita os podcasts, agradecer a Aline, a Marta, que ajudam na revisão, a Denise. E a gente vai ficando por aqui. E até uma próxima. Valeu, Jordão. Valeu, Jerome. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.